Liga o microfone, todos. Todos. O Gesmar não, que está olhando o negócio lá, a gente está olhando o negócio lá, viu? Agora vamos, então, orar a oração que ele ensinou. Vai. Pai nosso. Que está Está no céu, santificado santificado seja o vosso nome, e a nós venha a nós o vosso reino, seja seja feita a vossa feita vontade, a assim na terra como no céu. O nosso cada dia de hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, pessoal. Leandro, tem alguma novidade para nós, Leandro? Bom dia, presidente. Boa noite. Boa Presidente noite. Everaldo. Boa noite a todos os colegas presentes nessa noite. Everaldo, na verdade, existe vários, viu? Teve muita movimentação aí, já no início dessa semana e no finalzinho da semana passada, mas uma das novidades aí, não tão legislativa, mas mais de cunho operacional, foi a atualização digital ali que a Receita Federal criou, né, na plataforma Rede Sim, em relação à possibilidade da proteção do CPF da pessoa física para impedir a inclusão de uma empresa, de um MEI, ou de uma empresa normal, como incluindo o CPF dela no quadro societário, né? Uma inclusão que a Receita Federal criou agora recentemente, começou a funcionar a contar de 6 de abril, né? A funcionalidade. Então, é uma funcionalidade que a pessoa física ela pode acessar a plataforma e criar ali um bloqueio para que uma empresa, seja ela qual for, um CNPJ, pode ser MEI, pode ser um Simples Nacional fora do sistema de pagamentos e-mail, impedir que essa empresa seja constituída utilizando o CPF dessa pessoa física. Então, assim, uma vez que ele for lá no portal, nessa plataforma do RedeSim, e realizar esse bloqueio, aí é impossível, há uma trava em que não vai poder ser constituída uma empresa utilizando o CPF dessa pessoa física, né? Lembrando, todos já se iniciam como não impedidos, né? Todos, por enquanto, estão todos não impedidos. Aí vai depender da vontade unilateral dessa pessoa física. Se ele entrar lá na plataforma e solicitar o bloqueio, né, essa trava, a proteção do CPF dele para não participar em nenhum quadro societário, de nenhum CNPJ, ali fica o bloqueio em que não vai poder Aí incluir ele no quadro teria que societário. entrar e desbloquear. Hã? Aí, se ele quisesse entrar, aí ele vai lá e desbloqueia. Isso, aí se ele quiser ir lá e pedir o desbloqueio, ele volta lá e desbloqueia. Lembrando que, detalhe, para impedimento, basta o GovBR ali de nível bronze. Agora, para impedimento e a permissão depois, aí tem que ter o GovBR prata ou ouro, para poder impedir e depois permitir. Então, como bronze, no nível bronze, ele só impede. Como prata ou ouro, ele tem as duas funcionalidades, ele impede e permite, né? E isso seria em relação à proteção do CPF dele, né? Para não ser enquadrado em nenhum quadro societário, para não fazer parte, não ser incluído em nenhum quadro societário de nenhum CNPJ. Lembrando que essa funcionalidade são para as empresas agora, né? Que você vai constituir agora. Para todos os efeitos, todos já estão como não impedidos, né? Já se inicia como não impedidos. Um outro detalhe importante também foi em relação aos profissionais da área contábil, né? O que acontece? Eles já conseguem visualizar nessa mesma plataforma quais são os clientes que estão vinculados a ele, né? Como profissional liberal, como ao registro dele. Ele consegue verificar lá. E também consegue fazer uma renúncia. Ele tem uma opção lá de realizar uma renúncia em relação aos clientes que estão vinculados a ele lá no CNPJ.
E aí ele também tem um link no RedeSim, né, para iniciar, para clicar lá nessa opção lá no RedeSim também, onde ele vai acessar a plataforma, vai ter acesso aos clientes que estão vinculados a ele, né, e vai ter possibilidade também de realizar essa renúncia. Só tem que tomar muito cuidado com a renúncia, porque pelo que a gente pôde verificar é o seguinte, essa renúncia ela vai fazer o papel da exclusão, por exemplo, lá na Cefaz. Ela vai fazer esse mesmo papel. Então, por exemplo, se porventura houve um descuido ali, alguma falha, e ele pediu essa renúncia, quando ele pede essa renúncia ela não vai só desvincular ele a nível da administração tributária federal, né? Ela vai migrar para o Estado, ou seja, vai retirar a responsabilidade técnica dele do Estado e vai tirar a responsabilidade técnica dele da Prefeitura. Então, tem que tomar cuidado. Quando pedir a renúncia, vai desvincular ele total. Vai fazer o papel ali de como você fazer a exclusão lá aquele papel de exclusão lá pelo Cefaz. E para voltar, e se caso o cliente se arrependa ou realmente foi uma falha, foi uma inobservância ali, aí a pessoa jurídica vai ter que entrar lá com o GovBR dele, ou o certificado digital, né, e permitir fazer um processo lá, aquele processo lá no RedeSim, para incluir ele de novo, né? Processo que faz hoje, que já faz hoje, né? Só que aí a pessoa jurídica vai ter que fazer essa inclusão de novo. Então tem essa questão que é muito delicada. Se pedir a renúncia, já tem que saber tem que saber o que está fazendo, porque vai desvincular ele em toda a administração tributária, não só a federal, como a estadual e a municipal também, né? Então tem que tomar cuidado nesse aspecto. Deixa eu fazer uma demonstração aqui. O Wesley está liberado aqui para mim compartilhar aqui a tela? Só um pouquinho que eu vou liberar. Só um pouquinho que eu vou liberar aqui. Tá. Beleza, pode liberar. Só para Pode. mostrar bem rapidamente como é que vai ser esse portal. Deixa eu ver aqui, compartilhar. O Gesmar levantou a mão, viu? Tá. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Beleza, está aparecendo aqui, RedeSim. Aparecendo, né, Wesley? Tá Está. fechado. Então, beleza. O portal é esse, da RedeSim. E tanto para a pessoa física que quiser proteger o CPF dele, ela vai clicar nesse link aqui, né, com o GovBR dele, nível bronze, só para impedir. Se for para impedir e permitir, vai ter que ser prata ou ouro, certo? Ou certificado digital. E aqui está os meus clientes para o profissional contábil. Aqui é onde ele vai clicar para ele ter acesso aos clientes que estão vinculados a ele, para fazer a renúncia, se for o caso, né? Só que se ele clicar aqui, ó, meus clientes, já vem para cá. Já vem para o acesso GovBR. Então, já fala aqui, já vem a frase aqui inicial em tela. Consulte as empresas e demais sociedades com as quais você possui vínculo como profissional contábil. Por meio deste serviço, você também pode renunciar ao vínculo no CNPJ. Aí, aquele acesso do GovBR que a gente conhece, vai clicar aqui, aí você vai entrar com o seu CPF, se for Gov, você vai entrar com o certificado digital. Lembrando que se você entrar com o CPF, ela vai trazer os dois vínculos. Se você estiver vinculado àquela empresa por meio de pessoa física, vai aparecer os que estão vinculados à pessoa física. Se tiver cliente vinculado à pessoa jurídica, também vai aparecer os clientes vinculados à pessoa jurídica. Então, tanto do profissional contábil aqui, como da pessoa física que quiser fazer a proteção do seu CPF, o caminho é o mesmo. Vai clicar aqui, vai entrar com o GovBR, aí vai acessar o Gov, né? Ou o Gov, ou com certificado digital pessoa física, né? Tem essas outras funções de banco aqui, mas aí eu não sei se a função de banco vai aceitar, se o login com o banco. A certeza que o que nós temos até agora é o certificado digital e o Gov, né? Então só muito cuidado na questão da renúncia, porque a renúncia vai ter caráter definitivo na exclusão das outras administrações tributárias, né? Então, seria isso a tela lá inicial. O Germar fala. O Germar fala. Está escutando, Coronel? Tô. Ô, Leandro, boa noite. Boa Leandro, noite.
deve ter alguma coisa aí que eles vão alinhar ainda, porque eu tenho algumas empresas que no estado está em um profissional e na Receita Federal está em outro. Então não tem como eu desvincular na Receita Federal, sendo que no estado não é o mesmo contador. Como é que é? Eu não entendi, Gesman. Eu tenho clientes que está na Receita Federal está sob minha responsabilidade, no estado está em outro profissional. Então isso aí não está. Eu assisti aquela apresentação lá algumas vezes e ela falou que vai ter alguma consequência na desvinculação, mas até agora eu não entendi o que pode ser, porque não tá junto o Estado e o ente federal com o mesmo profissional, não. Né? Mas isso aí é um processo novo, né? Vamos esperar que muita coisa vai acontecer. Inclusive... E você falou que se entrar com o CPF ver da jurídica, não vê não. Para ver da jurídica tem que ser com certificado digital. Né? Mas isso aí são questões mecânicas e operacionais, mas vai adaptar, né? Isso aí é o que a gente tem do que foi fornecido por eles, né? Pela Receita Federal. Inclusive, a segunda etapa, inclusive eu observei lá que a segunda etapa é o seguinte: se porventura o profissional aí, por exemplo, se aposentar e o registro dele tiver baixado no conselho, automaticamente vai cruzar os dados e vai retirar ele automaticamente lá da responsabilidade perante o CNPJ, uma vez que o cadastro dele tiver baixado. Mas isso aí são questões operacionais e isso vai se adaptando ao longo do tempo. Isso aí vai... o impacto eu vejo o impacto dessa realização assim, não tão grande, mas uma questão de segurança mesmo ali, de controle. Sim. Você testou para ver se você vai fazer uma consulta. Qual a firma que está no meu nome na Receita Federal, no Estado e município? Tem jeito? Não, lá vai trazer só o que está vinculado ao CNPJ. Se você... Aí tem que entrar em cada CNPJ? Isso. Não. Lá vai aparecer só quem está vinculado ao CNPJ. Ao CPF do profissional contábil. Sim, não. Pois mas aí... Por enquanto, por ter alguma falha em relação ao CNPJ. Pode aparecer só que está vinculado ao CPF, mas a ideia... Desculpa. É que junte os dois. A ideia é que junte os dois. Desculpa te interromper. Inclusive, eu tenho lá no escritório, a gente tem umas empresas que foi constituída agora há pouco, não está na Receita Federal. Não entendi por quê. Sob a responsabilidade nossa. Aí vai ter que verificar caso a caso, né? Como você falou, tá? É novo, né? Agora. Começou dia 6, né? Hoje é dia 9 de abril, iniciou dia 6 de abril. Né? E aí muita coisa na operacionalização dele vai se adaptando, vai se percebendo no momento que vai melhorando, vai adaptando. Né? Pode acontecer essas situações aí também. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Alguém mais? Tem outro assunto, Leandro? Tem, Bernardo. A Receita Federal, muito importante, a Receita Federal ela manifestou entendimento pelas soluções de consulta COSIT, que tem feito vinculante em todas as delegacias regionais, todos os auditores têm que seguir, nas soluções de consulta COSIT 68 de 2024 e 69 de 2024, publicado no Diário Oficial da União do dia 4 de abril de 2024. Os rendimentos pagos, ela manifestou no seguinte sentido, que os rendimentos pagos aos advogados associados à sociedade de advogados tem natureza de retribuição do trabalho prestado. Né? Sendo assim, ele é considerado segurado obrigatório da Previdência na categoria de contribuinte individual. Né? Então, aí é muito importante, porque uma vez que ele é considerado segurado obrigatório, e na categoria de contribuinte individual, a sociedade de advogados ela é obrigada a fazer a retenção do INSS dos 11%, né, desse advogado associado, e é obrigado também a recolher 20% do INSS patronal, né, sobre o preço sobre a remuneração paga ao advogado associado.
E nesse caso aqui, a consulente foi uma sociedade de advogados que alegou que a prestação de serviços era realizada em parceria. Tanto a sociedade de advocacia como o advogado associado, eles trabalhavam juntos no mesmo processo. Então, a alegação que a natureza do rendimento não era de retribuição do trabalho, era de participação dos resultados. E aí a Receita Federal se manifestou contrariamente e decidiu que a natureza desse rendimento para o advogado associado é retribuição do trabalho. Sendo retribuição do trabalho, ele é segurado obrigatório da Previdência na categoria de contribuinte individual. Aí, automaticamente, é necessário que a sociedade de advogados retenha o INSS, e se não for optante pelo Simples Nacional, tem que pagar 20% patronal, né? Então, isso foi muito importante para esclarecer essa questão. Ô, Leandro, mas isso aí, quem provocou isso foram os meus próprios advogados, que eles quiserem ficar no Simples Nacional, quiserem ficar no anexo 4, né? Não, na verdade, aqui a discussão não é nem a tributação, né? Não é nem a tributação sendo anexo 4. A discussão aqui é sobre a retenção previdenciária, né? E o pagamento do INSS patronal. Não é nem questão da tributação no anexo 4, não. A tributação no anexo 4 já está pacificada. A questão aqui é o seguinte, que a sociedade de advogados alegou que a prestação desse serviço, ou seja, ali a análise dos processos, elas eram feitas em conjunto. O advogado associado, ele não militava, ele não operava ali na análise daquele processo de forma isolada. E aí a Receita se manifestou contrariamente, falou, não, ainda assim continua sendo retribuição do trabalho, porque o advogado associado, ele não figura ali os elementos de vínculo empregatício, né? Que é subordinação, habitualidade, né? Então não fica configurado. Como não fica configurado, ele é um segurado obrigatório e contribuinte individual. Portanto, a sociedade de advogado, na qualidade de tomador de serviço, tem que reter 11% do INSS e tem que pagar 20% patronal. Mas isso não ficou meio truncado para o advogado, não, porque aí o custo dele vai ficar alto demais, olha. A não ser que ele faça opção para ficar no Simples. Não é a opção pela tributação. A questão é a retenção previdenciária. Mesmo ele estando no Simples Nacional, ele vai avaliar se ele retém ou se ele não retém o INSS. É uma contratação de um autônomo. Quando a pessoa jurídica contrata o autônomo, o que ela tem que fazer? Tem que reter o INSS, a alíquota de 11%, em regra, e reter os 11%. Se o contratante não for uma optante pelo Simples Nacional, ela tem que pagar ainda o INSS patronal. Por exemplo, se for uma empresa lucro presumido lucro real, além de reter o INSS, a alíquota de 11%, ainda tem que custear, pagar os 20% patronal, sob uma base de cálculo que é o preço do serviço. Mas como que esses advogados entraram nessa fria desse jeito? Não é questão de fria, já é a regulamentação previdenciária, o decreto, é a lei, a 8.212 de 91, que trata sobre o assunto, e já vinha prevendo essa situação. Só que a alegação aqui foi que era a natureza do rendimento, por quem impetrou a consulta na Receita Federal, entendia que era participação dos resultados. E a Receita foi por trabalhar em conjunto, né? O advogado associado não trabalhar ali de forma isolada. E a Receita Federal se manifestou o contrário. Falou, não, aqui é retribuição pelo trabalho. Portanto, tem que fazer as retenções e, dependendo da empresa, tem que pagar os 20% patronal em cima desse valor remetido para o advogado associado. Esse rendimento Pois mas vamos supor assim, Leandro, que cada um advogado associado, ele tem um Simples Nacional. Aí ele vale dar esse participação? Não, Geraldo. O advogado associado, ele é pessoa física. Pois é. Aqui, nesse caso, ele é pessoa física, o advogado associado, ele não é pessoa jurídica. Tá bom. E é advogado associado, quer dizer que ele não tem o direito, certo? Vamos supor, o que ele receber, ele não tem o direito de distribuir sem qualquer tributação, ele tem que pagar o INSS?
Não, a sociedade de advogados tem que reter os 11% e pagar os 20% patronal se não for optante pelo sim. Everaldo, o Fábio levantou a mão aí. Fala, Fábio. Fábio, abre seu microfone. Seu microfone está fechado, Fábio. Leandro, Sim. está querendo dizer que isso aí é um prolabore? Não necessariamente não. É o que o advogado associado, em outras palavras, em termos práticos, ele é um autônomo. Ele é um autônomo, ele é um Contador é como o contador prestou o serviço para a empresa, é a mesma coisa, né? em termos práticos, é um autônomo que prestou serviço para um CNPJ. O CNPJ, por obrigação. Igual o contador. Igual o contador. Esse advogado associado, eles não são sócios da empresa, não são? Não são sócios. Entendeu. Ele não participa. Mas é moleza mesmo, velho. Quer dizer que, vamos supor, eu tenho uma firma de advocacia. Aí o cara vem aqui, ó, tem um aqui, ó. Aí vem vários advogados, prestam serviço para a gente, certo? Aí faz em comunidade. Quando eu vou pagar para eles, eu vou pagar para ele a coisa. Ele não fazia o pagamento de INSS como autônomo, não? Nesse caso específico, a sociedade de advogados que tem que fazer a retenção. Eu não realmente, eu preciso de ver o caso específico, né? Alguém quer perguntar sobre esse assunto aí? Alguém quer perguntar sobre esse assunto? Tem muita gente que tem sociedade de advogados. Sociedade não, de sociedade associada, né? Exatamente. Alguém quer fazer pergunta? Não quero fazer pergunta não, Everaldo, só queria fazer um complemento, posso? Pode. Eu trabalho com uma sociedade de advogados e isso é muito pertinente porque quando eu vou fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física do advogado, existe lá, quando eu consulto no ECAC pelo CPF, a informação de rendimentos pagos, a Justiça do Trabalho, ela lança lá no sistema um pagamento lá, feito pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, um rendimento lá de honorários de sucumbência que os advogados têm. E muitas vezes, e se uma cliente minha caiu na malha fina uma vez, e depois dessa caída na malha fina, eu toda vez, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, busco aquelas informações da declaração pré-preenchida, não vem aquela informação de honorários lá, de sucumbências. Aí, quando você consulta as fontes pagadoras dentro do ECAC via CPF, ele vem a informação lá do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então, quem trabalha aí com advogados, era bom fazer essa consulta dentro do ECAC, antes de fechar a declaração da pessoa física do advogado. Porque tem muitos honorários de sucumbências que ficam por fora aí, entendeu? E aí, na hora de fechar, a pessoa cai na malha fina, viu? Pois é, e esses honorários de sucumbência, agora para frente, vai ter a incidência. É o seguinte, os honorários de sucumbência, quem perde a ação que paga para o advogado, né? Entendi. Entendeu? Aí, o que acontece? Nesse caso, você só fica sabendo depois que finaliza lá todo o processo, né, de pagamento lá, tanto na Justiça do Trabalho, Justiça Civil, né? Então, aí só fica sabendo depois que conclui todo esse processo. Então, novamente, quem estiver trabalhando com advogados, era bom fazer a consulta pelo ECAC, pelas fontes pagadoras, e também pegar a declaração pré-preenchida do CPF desse advogado para vocês verem se tem alguma discrepância aí nessa informação aí. Leandro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Esse honorário de sucumbência, se for uma sociedade esse advogado associado, vai ter que pagar o INSS?
Essa informação ela cabe também para o honorário de sucumbência, porque o honorário de sucumbência ele também vai ser proporcionalizado com os advogados associados. Então, o que eu tenho que entender? Tem que entender que o advogado associado ele não participa nem dos lucros nem dos prejuízos da empresa. Ele não é o sócio da sociedade advogada. Em termos práticos, ele é um autônomo que prestou serviço para a pessoa jurídica, que é a sociedade advogada. E ele sendo um autônomo, vamos dizer assim, em termos práticos, porque o termo é advogado associado. Por quê? Por que advogado associado? Porque a sociedade de advogados firma um contrato de associação. É um contrato de associação com o advogado associado. Ele é regido por esse contrato. Mas não é registrado em lugar nenhum. Não, entre as partes. É registrado na seccional da OAB. Na seccional da OAB é registrado. Mas aí o que ocorre? O que a gente tem que entender é o seguinte, que em termos práticos, esse advogado associado ele vira um autônomo para a Previdência e a sociedade de advogados faz o quê? Por obrigação, já que esse rendimento pago a ele é uma retribuição pelo trabalho, a sociedade de advogados, por obrigação, tem que reter 11% do INSS, e se ela não for optante pelo Simples Nacional, ela tem que pagar o quê? 20% do INSS patronal. O honorário de sucumbência, ele é o quê? Ele é o valor atribuído na condenação à parte vencida, né? Esse que é o honorário de sucumbência. Em regra, ele é rendimento da pessoa física do advogado. Só que já existe uma solução de consulta, uma solução de consulta COSIT, 1 de 2015, que há a possibilidade desse honorário de sucumbência ele recair sobre a sociedade, ser tributado pela pessoa jurídica. Porém, para que isso aconteça, tem alguns elementos que têm que ser atendidos para poder isso acontecer. Se esses elementos não forem atendidos, aí a tributação é na pessoa física dele, mas só em relação ao honorário de sucumbência. Os outros honorários advocatícios seguem regra, é tributado como receita pela pessoa jurídica. Certo, isso eu queria entender. Quer dizer, o que eu vejo aí de advogados associados, certo? Advogados associados, todos eles eram advogados associados. Eu pensei até que eles eram sócios da empresa, né? Mas não é. Não, mas isso não é regra, não, Everaldo. Porque, por exemplo, sociedade de advogado é uma coisa, sociedade uniprofissional, unipessoal de advocacia é outra. Isso não é regra, não. Não existe só sociedade de advogados. Existe outra natureza jurídica, que é sociedade unipessoal de advocacia. Cada caso é um caso. Nosso caso aqui, em particular, é sociedade de advogados, que a gente está tratando aqui. No seu caso, é sociedade de advogados. Essa manifestação... Não é advogados associados. Exatamente. Mas o que a gente vê por aí afora é advogados associados, né? Mas não é regra, porque eu tenho sociedade unipessoal de advocacia. Mas é o que eu estou falando para você. Esses advogados associados, ele não podia constituir uma firma, como chama? Individual, unipessoal, e dar o recibo? Pode constituir uma sociedade unipessoal. O que vai acontecer é isso aí. Não vai existir mais... Vai acabar agora chegou no fundo, vai acabar essa palavra advogados associados. Vai acabar. Não, Quem é que vai querer pagar 20% de INSS? Ele constitui... Olha, só vai entrar aqui quem tiver uma unipessoal. Pronto. Não, eu não concordo, não, Bela. Vai depender da conveniência de cada caso. Vai depender de um planejamento tributário de cada caso. Mas, meu amigo, o tributo é caro demais, cara. Não, mas aí é planejamento, Everaldo. Aí é caneta, é cálculo. Não dá para... Fábio quer falar aí. Fábio, fala. Não, é só ratificando a colocação do Leandro, no que diz respeito ao honorário de sucumbência pessoa física. Tem a solução de consulta 38, já de 2017, que ela fala que os honorários de sucumbência pagos a advogado pessoa física por determinação de justiça estadual, né, por meio de precatório, estão sujeitos à retenção do imposto de renda, sobre o cálculo do acordo com a tabela progressiva vigente no meio do pagamento ou do crédito. Eu não entendi muito o que você falou, não, Fábio. Quer dizer o seguinte, que os honorários de sucumbência pagos a advogado pessoa física, por determinação da Justiça Estadual por meio de precatórios, eles estão sujeitos à retenção do imposto de renda calculado sobre a tabela progressiva. Mas ele está falando de INSS, Fábio.
Não. É, Advogado associado como INSS, paga o INSS. Eu não sei, certo? Sei lá, certo? Mas eu acho que vai acabar essa acompanha, né? palavra associado. Olhando a maneira que está falando aí, não sei como vai fazer. Alguém mais que tem pergunta aí a respeito desse assunto? Porque tem muita gente, agora mesmo que eu acho que tem uma empresa aqui, perto de mim aqui, ó, deve ter uns 30 advogados associados, certo? Vai chiar nesse INSS até. E a questão é o seguinte: o próprio provimento da OAB, o próprio provimento da OAB traz esse esclarecimento. Entende que o sociedade de advogado ele é um serviço eventual e, portanto, ele enquadra como contribuinte individual. Então, não tem como sair desse aspecto, não. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Tem mais outra coisa? Entra na outra coisa aí, olha. O pessoal tá muito mocho hoje, viu? Ele também tem... Fala. Leandro, sobre a questão do DIFAL Simples Nacional. O DIFAL Simples Nacional, nós tivemos agora a majoração da alíquota do ICMS no estado de Goiás de 17 para 19. Sim. O pessoal está questionando muito. O DIFAL vai aumentar? Porque se nós, DIFAL do Simples Nacional, você tem lá, em tese, seria a entrada de mercadoria interestadual, vamos dizer, com 7%. Aqui, Sim. 17%, daria o DIFAL de 10%. Mas eu entendo o seguinte, como o decreto 904, lá de 2017, ele faculta você aproveitar aquele benefício lá do anexo 9º, artigo 8º, inciso 8º, de redução da alíquota interna para 11%, e ele não fala não fala nada de 17, de 19, ele fala redução para 11. Então, se você vai continuar aplicando o fator lá de 0,0449, quando a alíquota vem interestadual, né, não vai afetar em nada essa majoração. Quando vem com o produto importado 4%, que o fator é 0,787, também eu acho que não vai alterar nada com essa majoração de 2%. Qual é o seu entendimento? Bem, Fábio, dois pontos aí que nós temos que colocar. Primeiro ponto, a relação de você não aproveitar, a opção de você não aproveitar o benefício, é quando coincidir na aquisição interestadual, o produto na aquisição, a alíquota do produto na aquisição interestadual coincidir com a alíquota interna daqui. Então, vou dar um exemplo. Macarrão. Macarrão aqui é 12%. Aqui, se eu adquirir esse macarrão interestadual é 12, aí eu abro mão, porque 12 menos 12 dá 0. Então, eu não tenho recolhimento diferencial de alíquota. Essa é o racional para abrir mão dos coeficientes que trazem o benefício. É só quando a alíquota coincidir uma com outra, porque aí não tem DIFAL para recolher. Agora, com relação à mudança, à majoração desses coeficientes, eu acredito que nos próximos dias, eu acredito que deve acontecer, porque essa majoração, ela acaba que ela vai mexer em todo o alicerce ali do ICMS. Então, acredito sim que por os próximos dias ela vai mudar. Certo. Otávio quer falar. Leandro, com relação a esse novo decreto que foi formatado agora do mês de março, começou a vigorar agora a partir de 1º de abril de 2024, ele mantém aqueles mesmos percentuais de 4,49 ou 7,87. Ele mantém os mesmos percentuais, ele não aumentou, não, de acordo com aquele decreto. Não aumentou. É justamente o que eu estou falando. Eu acredito. Ele não aumentou. Então, é tranquilizar os contadores. Não aumentou o DIFAL do Simples Nacional. Tá Sim, tranquilo. Continuou os mesmos coeficientes, só que eu entendo que é bom ligar o radar. Porque a majoração da alíquota, com certeza o Estado ele vai trabalhar nesse coeficiente. Não vai ficar o mesmo coeficiente que está, não. Eu também acredito disso, porque quem tem redução de base de cálculo também, o governo estadual deve
fazer uma equalização disso daí, porque hoje você reduz 12% para comércio atacadista, né, redução de base de cálculo, né? Então, como aumentou a alíquota, né, para 19%, eu acho que o Estado vai tentar balizar isso aí mais futuro, isso aí mais para frente, né? Eu acredito, igual você tem esse mesmo pensamento. Também acredito que ele vai balizar também essa redução da base de cálculo aí a 11%, 12%, como a gente tem aqui em Goiás. E aí, Otávio, e aí acrescenta um detalhe do seguinte, está passando despercebido por muita gente, mas esse é o primeiro reflexo, eu nomeio, né? Eu entendo do meu ponto de vista, esse é o primeiro reflexo direto da reforma tributária. Por quê? Qual que é o racional que está por trás disso? Tem dois racionais por trás disso. Essa majoração da alíquota. Porque é o seguinte, não é perfil do Estado de Goiás majorar a alíquota do ICMS dessa forma. Se você pegar o histórico do Estado de Goiás, ele não trabalha dessa forma. Qual que é o racional? Alguns ramos de atividade, por exemplo, como energia elétrica, comunicação, foram entendidos por uma publicação de uma lei ordinária que são essenciais. São entendidos como produtos essenciais. Então, como foram entendidos pela lei como produtos essenciais, e aí a alíquota ela fica reduzida à alíquota modal do Estado, o máximo, quando ela é considerada essencial, os governadores entenderam aí de uma perda arrecadatória, chegaram à conclusão de uma perda arrecadatória. Esse é um racional. O segundo racional é justamente sobre a reforma tributária. Por quê? Porque entre 2029 e 2032, vai haver a redução das alíquotas do ICMS e seus respectivos benefícios fiscais proporcionalmente. Então, nesse sentido, haverá perda arrecadatória do ICMS. Então, os governadores, já prevendo isso, eles estão querendo fazer caixa. Aí alguém pode dizer assim, Leandro, mas o Estado de Goiás castigou os contribuintes. Não, muito pelo contrário. Isso atingiu várias unidades federadas. Não, se não todas, mas a maioria das unidades federadas. Por exemplo, tem estado aí que majorou e está praticando 21%. E aí, se você... Até 22%. E aí você pega 2% de adicional de protege, se o produto for sujeito ao adicional de protege, olha para quanto que essa alíquota vai? 21%. Né? Então, tem gente aí com 19,5%, tem gente com 21%, tem gente com 22%. Né? Então, assim, na verdade, foi tranquilo. Leandro, eu tive a oportunidade de representar o Conselho de Contabilidade na pós-CRC da Bahia, e teve um evento lá que falava sobre os incentivos fiscais do Estado da Bahia. Não é diferente do Estado de Goiás. O que eles fazem lá, Goiás também está fazendo aqui. Então, sim, parece que a federação, os estados da nossa federação, todos eles estão imbuídos num propósito de arrecadação para prever alguma coisa futura, ter um colchão, eu vou chamar de colchão, que seria uma coisa mais maleável para negociar com o governo federal futuramente a partição dos recursos do ICMS. Porque quando vier a reforma tributária, vai tudo para a União. E a União é que vai distribuir isso aí para os estados. Isso aí vai trazer para os estados uma dificuldade tremenda em termos. Veja bem, politicamente, se o governador aqui do estado for oposição ao governo federal, quando é que ele vai ter recurso? E se ele já tem uma arrecadação, por exemplo, hipoteticamente, Goiás, faz agora 24, 25 e 26, 30 bilhões. Então, já tem assegurado esses 30 bilhões. Certo? Então, essa reforma tributária, eu estou vendo que ela vai trazer um desgaste político muito grande para as unidades federadas, né? Fora o trabalho que nós teremos que fazer, né? Os contadores teremos que trabalhar com dois sistemas, né? Um sistema antigo e um sistema novo, que seria aquela fase de transição, né? Certo? Há um temor... Sim. Pode falar, Léo. Há um temor dos governadores, Otávio, no seguinte sentido. Apesar de ser constituído um comitê gestor,
né, para receber recursos, porque é o seguinte, no que tange ao IBS, o IBS é um tributo compartilhado, ou seja, ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, ele vai trabalhar com o Estado e vai trabalhar com os municípios, com as prefeituras. Por mais que exista um comitê, vai existir, né, porque a lei complementar vai regulamentar o que está na emenda constitucional 132 de 2023. Por mais que exista um comitê gestor que vai administrar e que vai distribuir esses rendimentos para os entes tributantes, ou seja, para os estados, para as prefeituras e para o Distrito Federal, para os municípios e para o Distrito Federal, o que acontece? Existe um temor porque esse comitê gestor ele vai ser regulado por lei complementar. Então, não deixa de estar sob o controle federal, né? Então, assim, existe um temor deles no que tange a essa administração, a essa estrutura do comitê gestor, ela ser regida por quem? Por uma lei complementar. Só que vale lembrar que esse comitê gestor ele vai ser composto por pessoas do Estado, da prefeitura, do município e do Distrito Federal. Eles vão se encarregar de administrar, distribuir esses rendimentos para os entes tributantes. Só que fica claro aí uma perda de autonomia, né? Fica claro a perda de autonomia dos estados. Política, né? Aí Sim. o governo federal coloca pessoas que sejam de conveniência do governo federal politicamente, e aqueles que são oposição ao governo federal vão ter uma perda aí. Perda não, vamos dizer assim, vão ter uma dificuldade de repasse de arrecadação, né? Porque aí o cara vai ficar com o pires na mão, segurando, vai lá no governo federal, libera para mim, libera, o cara vai falar, vem cá, fica pro meu lado aqui que eu libero para você. Então aí vai virar política, né? Barganha política. Tá bom. Fernando. Tá bom, obrigado. Pois é, no caso da mercadoria com substituição tributária, com essa alteração aí da alíquota para 19%, como vai ficar esses estoques dessas empresas normal e as empresas do Simples? Como vai ser calculado? Vai ter uma diferença lá, né? Sim. Isso aí, Fernando, a gente falou na live passada, na live de terça-feira anterior. Os produtos que são sujeitos à substituição tributária na posição de 31 de março de 2024, você vai ter que levantar o estoque desses produtos sujeitos à substituição tributária, e vale lembrar que não é todos os produtos da substituição tributária, são os que são da substituição, porém a alíquota modal é a que é 17% na posição de 31 de março. Então, te dou um exemplo. Cerveja sem álcool é 25%. Essa você não vai levantar o estoque dela. Você vai levantar o estoque dos produtos que são sujeitos à substituição tributária, porém, produtos que eram sujeitos à alíquota de 17% na posição de 31 de março de 2024. Então, você vai ter que recolher, vai ter que levantar esse estoque, aplicar INVA ou pauta sobre esse produto, aplicar 19%, guarda o resultado e subtrai pelos ICMS retidos que já foram retidos pelos fornecedores no momento na hora da operação da venda, né? Respondido, Fernando? E recolhe até maio, parece, né? Até maio tem que fazer esse recolhimento. Isso, período de apuração do DARE, abril de 2024, com data de vencimento 10 de maio. Sim, senhor. Não, respondido. Alguém mais? Fábio? Aí, Everaldo, é importante, se me permite, aí que é importante, eu chamo muita atenção do seguinte, o que a gente tem que se cercar, o que a gente tem que se proteger e dar segurança jurídica para as empresas, no seguinte sentido, não é só majorou ali, não é só, aumentou 17 para 19, não é só isso, agora eu vou chegar no documento fiscal, vou parametrizar o software, vou colocar 19 agora, não é isso. Tem que verificar, esse 19, ele pode somar com um adicional de 2% de protege. Então, no cálculo da substituição tributária, as empresas vão ter que ficar atento a isso, né? Então, outro detalhe, esse levantamento do estoque, o recolhimento da diferença. Outro detalhe, a validação do ICMS retido na nota fiscal, isso pouca gente faz. Normalmente, as pessoas, elas recepcionam o ICMS retido que já está destacado na nota. Elas não validam aquilo ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque um fornecedor aí desavisado,
uma falta de parametrização do software, ele pode fazer o cálculo com a subvenção tributária considerando 17 aqui ainda, na alíquota interna daquele produto aqui no estado de Goiás. Se ele considerar 17, o cálculo vai sair errado, que agora ele tem que considerar 19 para o produto que possui a alíquota modal. Então, a majoração da alíquota, ela trabalha em vários contornos do ICMS, né? E não é só essa majoração, não. Aconteceu muita coisa aí ao longo dos últimos meses aí, e de dezembro de 2023, que está tendo repercussão agora, e inclusive repercussão até no diferencial de alíquotas de aquisição para o Simples Nacional. É porque muita coisa vai passando despercebida. Fala, Fábio. Com relação a essa questão do levantamento do estoque dos produtos de substituição tributária, uma observação. Tem produtos que, além do 17 para 19, tem aqueles 2% do fundo de participação lá. Por exemplo, a cerveja sem álcool, ela tem 2, refrigerante tem 2, vai para 21, de 17 com 2, de 19, com mais 2, agora vai para 21, né? E a cerveja não é 25, é 19, é sem álcool, né? E até sorvete, que eu achava que era só de 17 ia para 19, sorvete tem 17 mais 2, que é o fundo de participação, ele vai para 21. Essa observação aí. Alguém mais quer fazer pergunta? Por exemplo, sorvete eu vou ter que fazer o cálculo de 2%, mas lembrando que ele foi 17 mais 2, agora vai com mais 2 para 21. Então, eu tenho que fazer também cálculo de 2%. Carlos, fala. Boa noite, pessoal. Nossa, o povo aí tá preocupação com esse cálculo, né? Nossa, vai dar uma correria danada. Mas a minha pergunta era o seguinte: pegamos uma empresa ontem e nós descobrimos que ela tem fator R no anexo 5, né? Só que o contador não calculava esse negócio. Ele jogava lá no 3 e deixava o pau quebrar. Aí nós fomos observar que ele não faz nem retirada pro labore. O trem é meio bagunçado. Agora, veja bem, as que eu tenho aqui, eu já inicio já no fator R, quer dizer, ela dá a média, né? E essa empresa que não tem a média de fator R, e ele está recolhendo como anexo 3, como é que vai ficar esse negócio? Alguém pode me dar uma luz aí? Fala, Leandro. Carlos, na verdade, eu não diria... boa noite primeiro, né? Boa noite. Eu não diria média do fator R. Eu diria média da folha de salário dos últimos 12 meses e da RBT12 dos últimos 12 meses. Né? Porque o fator R... Não tem funcionário a empresa, só tem o Prolabore e esse mesmo contador nem fazia. Não, tranquilo. Agora, qual que é a ação devida que você tem que realizar? Primeiro, retificar todas essas apurações para trás. Porque se ele tributava direto no anexo 3, ele está equivocado e isso é fraude. Nós percebemos. Exatamente, isso é fraude. Então, você tem que retornar, retificar todas as apurações. Só que tem um detalhe também. Ao mesmo tempo que você retifica as apurações anteriores, você já pode trabalhar um planejamento para que você, para cada apuração dessa retificada, você tente inserir ele no anexo 3. Isso aí não é proibido. Isso aí é uma elisão fiscal. Então, você pode trabalhar um planejamento tributário. Você retifica, e na medida que você retifica, porque você tem que escolher a linha certa lá no PG das D. Porque provavelmente ele estava escolhendo que serviço não sujeito ao fator R. Né? O serviço é sujeito, é fisioterapeuta, né? Não, sim, eu digo assim, a assessoria passada provavelmente estava selecionando a linha equivocada lá, né? Exato, estava. Com então, certeza, aí nós percebemos. Isso, quando você retornar para retificar, você escolhe a linha correta. E no momento que você escolhe a linha correta, você já vai fazendo um planejamento. Um exemplo, nada impede você recolher um Prolabore para ele, retroativo, ainda que tenha acréscimos legais, mas você vai fazer um planejamento tributário para ele e vai mostrar que ainda assim é benéfico. Compensa, é justamente o que a gente pensou, e voltar lá desde janeiro e fazer os Prolabores, porque ele não fez nenhum, né? Então, quer dizer, aí a gente vai voltar lá em janeiro, fazer os Prolabores, pagar, lógico, vamos fazer já, calcular na média dos 28%, e pagar com juros e multa para ele ter o benefício do anexo 3. Exatamente. A atividade econômica dele, caso você falou, eu esqueci. Fisioterapeuta.
Fisioterapeuta. Fisioterapeuta não dá para considerar sociedade profissional regulamentada, não. Não, e ela é unipessoal também. Não, nesse caso, ela não é a fisioterapia, ela não é sociedade profissional regulamentada. Se fosse medicina, sim, mas ela não. Então, por que eu estou te falando isso? Porque ela não é obrigada a retirar a Prolabore. Mas você vai tirar a Prolabore por conta de planejamento tributário. Exatamente. Não é isso mesmo que a gente vai ter que fazer aqui. Não, beleza. É isso mesmo. Ok, obrigado. Otávio, você está fechado o microfone. Otávio. Ele tem uma empresa de fisioterapia, CNPJ. Opa. Aí a gente tem que fazer a DEMED também, né? No caso, Exato. Ele foi outro fator que o contador não fez. Já passou o prazo, né? Pois é, já passou o prazo. Tem que fazer a DEMED também. Nossa, rapaz, na que a gente está vendo aqui, o cara ficou doidinho. Falei, mas a realidade é essa, né? Tem que consertar, né? O que a gente faz? Né? Pega as notas da prefeitura, importa para dentro do nosso sistema, o nosso sistema gera aquele arquivo e a gente joga dentro da DEMED e faz a entrega da DEMED. Eu vou ter que entregar a DEMED dele, porque ele tem fornece várias notas para a CPF, pessoa física. Não tem jeito, aí a pessoa vai, se for fisioterapia, é dedutivo do imposto de renda. Dedutivo, né? Exato. Exatamente esse é o problema. Tem que fazer a DEMED. Tem que fazer mesmo. É outro detalhe que nós temos que fazer, viu que não fez. Já tem 3 anos que não faz nada. Ixi, tá doido. Só que você, Carlos. Caiu na minha mão, vou ter que arrumar. Valeu, doutor. Obrigado, gente. Certinho, hein? É o que eu estava pensando mesmo. O Carlos. Oi. Pela minha experiência, meu filho, sabe quanto que eles vão fiscalizar isso? Eu fala aí. Começaria a recolher corretamente agora. A partir de agora? E faz o documento, você está sujeito a isso, certo? Pronto, fala para ele. Isso. E deixa se ele vier atrás, bem, se não vier, amém, tá? Dia de sábado eu vou apresentar para ele justamente o que a gente está fazendo. Estou fazendo o relatório, vou mostrar. Agora é o seguinte, daqui para frente nós vamos fazer assim. Aí você quiser arrumar, a gente arruma. Se pegarem, certo? Aí você tem que fazer... Porque não adianta nada se eu fizer isso para trás tudo, você vai ter que pagar pelo anexo 5 lá, né? Exato. A palavra pelo anexo 5. Aí, se eles vierem atrás, você vai pagar para eles. Se não, você começa agora, certo? E começa agora. E vê o que vai acontecer para frente, tá? Porque já estava pagando no anexo 3. Claro, eu vou continuar no 3. Agora, e ele tirando o Prolabore, ele tirando tudo. Isso. Você vai continuar pagando anexo 5. Porque não vai dar o fator R, está na frente. Só depois de um pouco de tempo que vai dar o fator 12 meses. É a média dos 12 meses. Tem que fazer a média. Começar a pagar no anexo 5, aí quando ele atingisse o fator R, aí você voltava para o anexo 3. Vai ter que esperar 1 ano, 12 meses para fazer a média, pelo que eu vi aqui. Não, mas tá certo. Pelo menos arrumar. Nosso presidente está mudando de posição, né? Ele não admitiu essa questão. Estou falando o seguinte... Não, Severo, peraí, só um pouquinho. Assim, tá certo, eu também concordo com o senhor, Saveraldo. Em termos de tributação da Receita Federal, eu acredito que 2024 o Carlos deveria fazer de acordo com o que está sendo feito, de acordo com a legislação, e para trás deixa quieto. Se a Receita Federal pegar, você vai lá e refaz e faz o parcelamento, né? Já certificar o empresário, né? Esse Everaldo. O Everaldo sentiu umas posições que ele não admitia esse tipo de erro. Tinha que retificar 5 anos para trás e arrumar. Agora ele está mudando de posição. Não estou mudando de posição, não. Não estou mudando de posição. Eu estou falando para fazer as coisas corretas. Agora, o negócio está bagunçado, tá? Então, você começa agora para frente, o certo. Agora, se ele vai ser autuado ou não, é outro nível. Se passar de 1 ano, e se passar e ele não vier atrás, está resolvida a questão, certo? Maria, fala. Exato. Realmente. Eu nunca falei assim, olha, eu prego certo que a pessoa faça a coisa correta. Agora, se o negócio é bagunçado, eu vou falar assim, não, você tem que pagar isso aí de qualquer jeito. Também não é assim também, não. Aí eu sou advogado. Aí é o seguinte, daqui para frente você... É o que aconteceu comigo, certo? Um caso interessante aí. Aí vamos fazer desse jeito? Vamos.
Você vai assumir a responsabilidade, assume. Tá, e resolveu, pronto, aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Maria, fala. Beleza. É o seguinte, eu queria uma informação sobre o Carnê-Leão. A empresa é uma empresa de serviços médicos. Espera um pouquinho, Maria. O Leandro, quer levantar a mão sobre esse assunto? Veraldo, só fazendo um adendo para o Carlos. Carlos, assim, ó, sob o ponto de vista de planejamento tributário, não compensa para você abrir mão dos meses para trás. Não compensa. Por quê? Porque você precisa de média para você poder tributar ele no anexo 3. Se você abrir mão do passado, ele vai pagar caro agora no presente. Então, o que você tem que fazer? Trabalha pelo menos 6 meses e coloca um valor alto que, em relação à RBT12 dele, represente um valor igual ou superior a 28%. Se você abrir mão do passado, ele vai pagar caro agora. Agora, como é que você vai mostrar isso para ele? Com números. Você vai mostrar isso com cálculo e com números para ele. Olha, ainda que a gente recolha com acréscimos legais INSS e imposto de renda, quando você botar na ponta do lápis, ele pagando no anexo 3, a depender da faixa que ele já está no simples, porque olha só, a primeira faixa é de 15 mil por mês. Não, o dele é menos de 15. Pois é, 15,5 na primeira faixa contra 6%. É muita coisa. Se ele tiver na segunda, na terceira ou na quarta, isso aí piora, isso aí majora. Então, eu não abriria a mão de 6 meses para trás, ainda que ele pagasse acréscimos legais, por exemplo, sobre um prolabore a nível de INSS-R, para que já na próxima apuração ele recolha no anexo 3. Ô, Leandro, mas eles não vão aceitar isso não, Leandro. Não, eles vão aceitar retroagir e colocar prolabore para trás, não vão aceitar isso não, cara. Aí ele vai mostrar número. Aí o que acontece? O imposto de renda é sobre o pagamento. Eu vou pagar o prolabore tudinho atrasado, agora, olha o absurdo que vai dar imposto de renda. Vai aumentar um pouco. Quase impossível, cara. Não, de 15,5 para 6 é muita coisa, Verão. 15,5 para 6% é muita coisa. Ele precisa de média para frente. Se ele abrir mão agora, ele perde. Um prolabore maior agora, de 6 meses, aí continuava recolhendo o anexo 5, até chegar o fator R, pronto. Só fazendo uma adendo, a DEMED, se ele receber pagamento exclusivo de pessoa jurídica, ele está dispensado da DEMED, tá? Só se tiver pagamento para CPF. Tá. Tem para CPF. Fernando, é sobre essa. Só que esses pagamentos em atraso, agora na própria lei fala que não aceita os recolhimentos em atraso, tem que ser recolhimentos em dia. Leandro. Vamos popular. Eu lá atrás, eu tenho lá 2 empregados. Eu não uso legislação fala pagamento efetivo. Ela cita pagamento efetivo, ela não fala pagamento atrasado, pagamento efetivo. Mas pagamento efetivo é o quê? Pagamento efetivo tem que apresentar social, apresentar tudo, cara. Não, pagamento efetivo. O que é pagamento efetivo? Se ele pagar, ainda que o período de apuração, ainda que o mês de pagamento, quando ele pagar um período de apuração lá de, vamos supor, de março de 2023, se ele pagar agora no mês de abril de 2024, ele vai computar essa folha de salários, ele vai computar na folha de salários já para o mês de abril, para a competência de abril de 2024. Aí vai acumular tudo em abril, se ele pagar tudo em abril, acumula tudo em abril. No período de apuração de maio de 2024, ele já consegue utilizar. Pois é, meu amigo. Aí o que acontece? Acumulou tudo em abril. Aí o que vai acontecer? O pagamento, o fato gerador do imposto de renda é pelo pagamento. Ele vai pagar imposto de renda até unir a cabeça. Cuidado. Maria, fala. É o seguinte, eu queria ver a respeito do Carnê-Leão. Eu tenho uma cliente que tem uma empresa, é serviço médico. Só que, no Simples Nacional. Só que ela me mandou um punhado de recibos da pessoa física. E agora, de janeiro, fevereiro de 2023, que a gente nem sabia que tinha. O que vocês acham? Vou ter que recolher o Carnê-Leão janeiro para cá? Fala, Leandro.
Ficou meio ruim o áudio, eu não entendi direito. Ela apareceu com pagamentos retroativos, é isso? Não, recibos retroativos que não foram feitos cálculos do Carnê-Leão. Eu vou ter Não, que fazer retroativo. Obrigado. sim, retroage a época do fato. O fato gerador ocorreu, né? Você não pode faltar com o cumprimento da obrigação acessória. Tanto da obrigação acessória como da obrigação principal, porque o Carnê-Leão é obrigação acessória. O recolhimento do imposto de renda, caso haja, caso você aplique as deduções e ainda tem imposto, aí é a obrigação principal. Sim. Então, vou ter que fazer isso. Certinho. Em Maria Luzia, fora a DEMED, que você tem que fazer pelo CNPJ, né? Não, só que é pessoa física. Mas porque ela tem uma pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela não prestou serviço para pessoa física. Prestou só para pessoa jurídica. Tá bom. Pois é, ué, mas quando ele prestou para pessoa jurídica, Maria, ela só prestou serviço para pessoa jurídica? Só, e eu achei que não. Olha, então a pessoa jurídica, ela é obrigada a fazer a retenção dela. Mas estava no Simples, Everaldo, não faz retenção, no Simples Nacional. É? No Simples Nacional não faz retenção. Ela não, essa FII no Simples Nacional? É Simples Nacional, não tem retenção, ela falou. Para quem ela prestou serviço? Mas não foi como jurídica, não. Ela prestou como física. Acabou a energia aqui. Não, pera lá. Você falou que a firma do Simples Nacional não faz retenção? Mas ela tem uma empresa. Ela tem uma empresa. Fala. Ela tem uma empresa. Só que ela prestou serviços como pessoa física para pessoa física. Entendeu? Agora eu tenho que fazer o Carnê-Leão. Tem que fazer o Carnê-Leão. Isso. Tem. Mas, olha, depois eu ia ficar rindo de mim aí, certo? Eu daria uma de Joãozinho sem braço e colocava lá recibo por recibo, paguei, recebi seu fulano, recebi seu fulano, recebi seu fulano. Aí, chega no fim do ano, manda para lá e vê quem vai dar. Acha que eu não faria vai esse Carnê-Leão agora. Não? Eu não faria. Deixava correr, deixa eles pegar, ué. Se não pegarem, fica por isso mesmo. Everaldo, deixa eu contar uma experiência aqui. Eu trabalho para dois odontólogos. E nós fizemos o Carnê-Leão e fizemos um planejamento. Por exemplo, implante de dente. Se for fazer um implante de dente, conforme for o paciente, é R$30 mil. E o que a gente faz? A gente fala assim, para o paciente, ele não importa ele receber os 30 mil no ano. Então, vamos dividir 30 mil por mês. Para o paciente que vai declarar para a Receita, é interessante que ele declara os 30 mil, e para o odontólogo que está fazendo esse procedimento, a gente divide esses 30 mil durante o período de 12 meses. Tá? Então, a cada mês ela emite um recibo, o recibo é numerado, tudo certinho. O que aconteceu? A dita cuja de uma senhora lá lançou lá R$30 mil que tinha sido feito o implante. Só que a Receita Federal bloqueou essa paciente lá e mandou uma notificação para o odontólogo para que ele apresentasse o prontuário odontológico, os procedimentos, o material utilizado, nota fiscal de tudo aquilo, certo? Nós tivemos que fazer um dossiê, montar e mandar para a Receita Federal, porque estava bloqueando a paciente lá numa restituição no valor de R$30 mil de despesas odontológicas. Né? Quem que mexe com odontologia sabe que implante aí não fica menos de 15 mil, 20 mil reais. Quem sabe disso aí é o Fábio, né? O Fábio é interessante para ele falar isso aí para nós de implante. Então, a gente tem que se precaver disso também, né? Porque são situações assim, muito peculiares que a Receita Federal depois ela pede essas informações. Eu tive informações também
que meu cliente tinha que provar para a Receita Federal que ele pagou um médico num procedimento. Ele tinha que provar para a Receita Federal que o dinheiro saiu da conta dele para aquele procedimento, para que ele pudesse ser abatido nas coisas médicas da declaração de imposto de renda. É muito complexo, viu, Severaldo? Muito complexo. Mas acontece o seguinte, Maria, esse recibo é verdadeiro, não é? É verdadeiro, Então, verdadeiro. ele pega de todos os clientes aí, ó, um contra-cheque, um cheque, ou então a conta bancária que ele fez, aí resolve. Agora, eu faria o recibo lá, eu fazia o seguinte, pegava mês a mês, ó, eu fiz serviço para pessoa física tal, 10 pessoas físicas, certo? Aí eu colocaria que eu recebi de todas as pessoas físicas, certo? É claro, certo? E manda para lá, se eles, ó, porque de qualquer maneira, você vai ter que fazer o carnê-leão e recolher o atrasado. Aí, seguinte, se eles mandarem, eu concordo plenamente, pago, e falo para ela que já fica guardado o dinheiro lá, ó. Eu pago e acabou, pronto. Espera um pouquinho, ó. Eu faria desse jeito, tá? Nilta. Ok, obrigada. A Nilta aqui é boa, quer ver? Olha o rolo da Nilta, quer ver? A Nilta. Nilta. Federal. Tá me ouvindo? Não, Tá me ouvindo? Nilta. Fernando, fala. Não, no caso desse do Otávio aí, por exemplo, dos 30 mil reais, Otávio, aí você dividiu ele lá em 12 recibos, mas você também dividiu os 30 mil em 12? Foi 12 pagamentos, os 30 mil? Olha, é o seguinte, essa é uma questão, agora a gente está falando, é um planejamento tributário, tá certo? Basicamente, a pessoa não desembolsa 30 mil reais, correto? Assim, Correto. quer dizer, à medida que você vai fazendo o tratamento, a pessoa vai desembolsando. Então, à medida que vai fazendo o tratamento, a gente fala para a minha cliente. Então, aí a hora que ela te pagar, por exemplo, hipoteticamente, R$ 2.500 por mês, aí você emite um recibo de R$ 2.500 por mês. E aí, aí feito o carnê-leão, é feito o carnê-leão normalmente. Tá certo. Porque o que acontece? É porque eu tive cliente aqui do ano passado que caiu na malha, que eles quis a comprovação do depósito. Exato. Eu estou te perguntando o que acontece. Então, cada vez mas vamos supor que o serviço ficou em 30 mil, mas a pessoa quis pagar à vista os 30. Aí sim, eu teria que me abdicar desses 30 mil à vista e, praticamente, dividindo, né? Tentar convencer ela de ser mês a mês, por quê? Porque se porventura ela caísse na malha lá, ela não, porque para mim é interessante, mês a mês eu lançar ele no meu carnê-leão, que eu lançar os 30 mil de uma vez. Mas isso aí tudo é orientado, Fernando. Veja bem, a gente não faz coisa também para o nosso cliente também em dificuldade. Nesse caso, o que a gente faz? A gente diz para a minha cliente, olha, é 2.500 por mês, a hora que caiu o dinheiro na tua conta, ou o cheque, o que for, né, ou cartão, aí você coloca a data, tudo certinho, a gente faz o carnê-leão conforme a informação. Porque, veja bem, se você receber 30 mil reais hoje de uma pessoa, quanto você vai pagar de imposto de renda? 27,5%, meu amigo. Aí, D2 lá, você vai pagar quase 3 mil reais no mês de carnê-leão. Enquanto você podia particionar isso aí, que daria o quê? 250 conto por mês de imposto, vamos dizer assim, de carnê-leão, desse cliente que vai te pagar 30 mil. Aí chega outro que te paga mais 30 mil. O que você faz? Você faz a mesma coisa. Aí você vai diluindo o imposto mês a mês, cara. Isso é planejamento tributário. Se você não fazer isso para o seu cliente, você está enrolado, meu amigo. Se você chegar, o cara te paga 20 mil, você vai no carnê-leão 20 mil, pampa. Você está ficando doido? É uma questão, assim, de coerência tributária. No meu entendimento, eu acredito que é assim. Que é coerência tributária, entendeu? E o planejamento tributário. Se o fato aconteceu desse jeito, não é problema, não. Nilta, fala. Boa noite. Boa noite. A ver você com o rolo. Ó, quer ver? Olha só, da Nilda, quer ver? Fala, Nilda. Seu microfone está fechado, Nilton. Você fechou o microfone, abre ele. Tá aberto? Vamos ver, o que é? Quer ver?
Mas está ouvindo, né? Estamos. Estamos. Então tá bom. Em relação à fisioterapia também. Eu peguei uma cliente agora com esse recibo, né, desde 2023, e ela me levou agora dia 20 de março. O que eu fiz? Eu peguei, estou ouvindo aqui, lembrando das situações que eu apresentei para ela, sobre aquela alta regularização. E eu pedi para ela pagar do Carnê-Leão, né, retroativo, 0 multa, naquele código 6070. Eu fiz certo? Se for 0 multa, tem. Oi? Se for 0 multa, tem 0 multa? Daquela autorregularização que eu vi uma lei lá que podia colocar naquele código 6070. Ô, Leandro, existe isso aí, Leandro? Saiu agora em janeiro. Maria, pode fazer a mesma coisa, Maria Luzia. Não, mas foi só até 31 dia 1º de abril. Aquela autorregularização é só até o dia 30, né? Só dia 1º de abril, né? Que era esse prazo para pagar. Quanto os autônomos dos fisioterapeutas, quanto também dos arrendamentos, né? Eu aproveitei e fiz de um cliente que eu tinha de aluguel, de janeiro a dezembro, e da fisioterapeuta também. Eu peguei, já paguei e fiz. Se a lei facultou? Agora, Maria, você está no sol porque a lei não facultou, né? Você já passou do dia. Foi só até dia 1º de abril. Eu recebi a documentação esses dias agora. Pois é, tranquilo. Agora em abril. Então, o Otávio falando em relação também de outro cliente também, eu fiz o mesmo que ele falou. Eu fracionei, né, 2.000 e pouco para não dar a pagar, né? Mensal do Carnê-Leão. Mas escute, Nilda, Luzia, mas você recebeu os 30 mil de uma vez só ou realmente ele pagou fracionado? Esse de 30 mil? Não, meu não era 30 mil, era 20 e poucos. Mas aí eu peguei, fracionei ele para dar menos de 2.000 para não dar. Mas ele pagou fracionado ou ele pagou de uma vez só? Everaldo, mas eu acredito. Ele apresentou um recibo para mim de 20 e poucos mil, parece que era 26 nos quebrados. Mas esqueci de ver. Aí eu falei para ele, falei, olha, vamos fracionar esse recibo. Se ele pagou fracionado ou não, certo? Cuidado. Aí eu pedi para fracionar. Essa não entraria, não. Fracionou de janeiro a dezembro lá. Só pelo recibozinho, não. Se ele realmente fracionou, tudo bem. Se não fracionou, e esses clientes da gente falam que pegou, que não, eu fiz. E será que ele que foi lá e foi comprar esse recibo? São elas também, né? Também. Tem esses dois lados, né? Porque... Mas, então, a pergunta é essa. Eu acho que eu fiz certo, não fiz dessa autorregularização até 1º de abril? Alguns de vocês fizeram? Já foi, você está certinha, eu acho, né? Agora mesmo, Leandro. Abrão, fala. Bom dia, boa noite, Everaldo, boa noite a todos os companheiros. O doutor Otávio já falou aí, eu tive essa situação também. 2 clientes, o paciente, a Receita Federal exigiu ele comprovar o pagamento, porque era um tratamento elevado, né? Só porque um pegou recibo aí comprado, né? Tá dando problema. Tá no sal. Se for picadinho, aí não é muito problema, não, né? Se for alto, aí o pau quebra. Alô? Leandro, fala. Não, Verão, na verdade eu queria fazer um questionamento pro Otávio, se na realidade dos clientes dele, desses 2 odontólogos que ele falou, que é cliente dele pessoa física, se na realidade deles lá está compensando ser pessoa física nessa atividade econômica, se não compensa, constituir um CNPJ. Queria verificar lá se na realidade dele, em termos de planejamento tributário, economicamente, financeiramente, está sendo vantajoso para os 2 clientes dele, odontólogos. É porque eles não querem PJ, né? Aí não adianta, já fiz lá com eles um planejamento tributário e tentei de todas as informações para que pudesse fazer essa migração, mas não quiseram, entendeu?
Porque, na realidade, são poucas pessoas que pedem recibos, são aquelas que fazem declaração. Aquelas pessoas mais humildes, né, eles também eles não emitem recibo, e recebem por fora. Isso é uma realidade brasileira, não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira, porque isso é a realidade brasileira. Então, com o CNPJ também, a gente já propôs isso para eles, não quiseram, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Se não quer, eu mostro toda a situação. Aí, de posse disso, o que eu fiz? Fiz esse planejamento tributário para eles. Então, vão dividir essa situação, né, de um montante alto que você receber. E outra questão, né, que principalmente os odontólogos, quando ele faz um implante dentário, o que ele faz? Às vezes, ele cobra 30 mil reais, e na realidade, esses 30 mil é só 10 mil de honorários, porque os outros 30 mil são material utilizado. Aí o que eu falei para eles? Existem empresas que fazem, por exemplo, prótese, vários outros blocos e tal, algumas coisas que a gente tem conhecimento na área odontológica, né, dentadura e tudo e tal. O que acontece? Existem empresas, pessoas jurídicas, que prestam serviço para esses odontólogos. Aí o que a gente fez? Olha, então você vai fazer o seguinte, você vai cobrar os 30 mil, certo? Porém, você vai fazer uma dentadura para a pessoa, seus honorários é 10 mil, 20 mil você vai pegar uma nota fiscal no nome do seu cliente, lá da empresa PJ que está fazendo essa dentadura. Porque, normalmente, o odontólogo fala assim, não, é 30 mil reais, tudo serviço, e já entrega a dentadura pronta para o cara. E não explica essa situação que ele pode tributar somente os honorários deles e depois ele repassar a nota fiscal para o paciente a respeito do material utilizado. Então, muita gente, desculpa falar assim, muita gente, tem muitos contadores que não fazem essa análise, entendeu? Eu tenho empresa que mexe com prótese dentária, próteses médicas, certo? Que revende para hospitais, revende para pessoa física, e as próteses, elas são dedutíveis de imposto de renda da pessoa física, desde que a empresa esteja legalmente habilitada, né, no CNPJ e tal, para fazer isso. Então, esse é um planejamento tributário do qual eu faço para os meus clientes, esses dois odontólogos que eu trabalho. E agora eu estou com outro médico lá, que ele teve que fazer uma PJ, porque os hospitais não aceitam mais trabalhar com o médico via CLT, né? Agora é só PJ. Então, o médico já fica mais fácil, porque é só o trabalho de consultoria, né? De consulta e tal, né? E encaminhamento, tudo. Então, é só honorários, né? Isso aí não tem problema. Mas o odontólogo, a gente tem que ter essa situação que tem material se utilizado, empregado na profilaxia aí da dentição aí, e que esses materiais poderiam ser feitos por pessoas jurídicas, né? Ah, beleza. O Júlio César. Abre o microfone, Júlio César. Deve estar desligado seu microfone se você estiver tentando falar. Júlio César. Você não consegue abrir, não, Wesley? Não, a gente não tem. A gente consegue fechar, mas não abrir. Eu consigo silenciar. Abrir, você não consegue, não? Júlio César. Ele saiu. Sumiu. Ele tirou a mãozinha de lá. Leandro, fala. Não, só para fazer um adendo aqui, né, em relação àquele questionamento lá do Carlos, lá no artigo 26 da resolução CGSN 140 de 2018, em relação à folha de salários, vinculada ao cálculo do fator R, lá no inciso 1 ele determina folha de salários, incluindo encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, pagamento efetivo, é o acumulado. Não interessa se foi pago atrasado, é o acumulado. Se eu pagar tudo em abril, vai servir de base para o meu cálculo de maio, referente ao que eu paguei em abril. Então, 12 meses anteriores ao período de apuração. É o montante pago nos 12 meses anteriores. Então, não interessa o mês que eu paguei, interessa que foi pago efetivamente.
Mas aí vai incidir imposto de renda sobre isso tudo. No valor dependendo do valor do prolabore que ele precisar para fazer o cálculo ser igual. Para não faltar o R, certo? Uhum. Carlos, fala. Liga o microfone, Carlos. Meu telefone tá ligado? Opa! Ô, Leandro, já que você falou aí, você me deu uma base legal, é artigo 26? Artigo 26 da resolução CGSN 140 de 2018. 2018. Inciso 1. Inciso 1, ótimo. E também o parágrafo 1º. Ótimo, valeu, Leandro. Parágrafo 1º. Fala então tá bom, valeu. Folha de salários, incluindo encargos, quer dizer, aí vem o FGTS, né? O montante pago, quer dizer, o montante pago, montante pago em 12 meses anteriores. Não quer dizer que eu tenho que pagar lá em março de 2023, não. Se eu paguei tudo agora em abril, é pagamento efetivo. Exato. Isso, eu já posso usar como média. Exatamente. Exatamente. Não, certinho. Mas vai dar dinheiro demais. Vai dar. Eu vou apresentar para vocês, usar, né? Não vai dar bom, Leandro. Valeu. Obrigado. Fala, velho. Quanto foi a receita dele do ano passado? Não, nós estamos arrumando ainda. A documentação chegou ontem. Não. Quanto foi a receita dele, mais ou menos? Foi menos de 180 mil. 180, não. Por ano, né? Por ano, exatamente, por ano. Porque ele faturava 12, 11, 7, então só teve um mês que ele faturou 17 mil. Então, 28% dá quanto? De 11 mil? 28% de 11 mil dá 2.980. 2.980. 2.980 vezes 12 dá quanto? Isso aí vai dar 30, vai dar 37 mil e pouco. Mas aí tributa quanto por cento? Aí vai ter que tributar. 35.760. Mas era nacional, mas isso aí. Não, tá certo. Tá bom. Tem que repensar mesmo, certinho. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? 20 horas e 39 minutos. 39 minutos. Alguém mais quer falar? Não, né? Abrão, fala. Marta. Geraldo. Abrão, fala. Tá. Pensei que era a Marta. Eu puxei a declaração preenchida de 2 clientes. A movimentação deles é muito grande. E não está nada confiável, viu, Everaldo? Está dando tem informação que o banco passou, não tem coisas que puxou e eu não acho, entendeu? Não sei se você está tendo esse problema aí. Não está confiável essa declaração pré-preenchida, não. Não, tá não. Eu mesmo tenho declaração que não puxou a metade, nem a metade. Está acontecendo comigo. Só uma vez que eu puxei essa declaração, achei interessante que ele puxou uma coisa que eu tinha esquecido, né? Aí valeu, né? Valeu. Mas tem muitas coisas que o banco mandou a informação e não está lá. Entendeu? E tem coisas que está lá que eu não acho. Mas vocês têm que refazer ela, né? Só tem que refazer. Praticamente, você fazer a preenchida é melhor que a pré-preenchida. Marta. Eu tenho outro assunto aí, Verá, mas pode falar com a Marta. Peraí, Marta, um pouquinho. Então fala, sobre o DIFAL aqui para outro estado. Meu cliente está no Simples Nacional, é um atacadista, ele manda para Tocantins, chega lá e estão cobrando, que ele manda para a pessoa física, e chega lá e está cobrando e emite a guia em nome do emitente. Ô, Fábio. Tá a situação. Parece que isso aí não tinha sido o Supremo derrubado. Na venda, né? Pode responder para nós. Não é na compra, não, é na venda, né? Na venda. Sim, Abrão, é uma operação interestadual para não contribuinte, né? Onde o remetente exatamente pelo Simples Nacional. Já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Só que alguns estados insistem no primeiro posto fiscal em cobrar. Aí vai depender do apetite do seu cliente. Se ele quiser discutir junto ao estado de destino, ele discute. É inconstitucional e ele vai ganhar. Sei. Em Tocantins, nós estamos com esse problema lá. Mas ele fecha a mercadoria lá, prende, né?
Não, não prende não, Everaldo. Eles emitem a guia em nome do emitente e disponibilizam ela para ele. Ah, ele só faz o auto. Como é que é? Só faz o auto. Não, não faz o auto não, Everaldo. Ele emite a guia e manda para o emitente pagar. Ele não faz o auto. Ele já faz a guia do DIFAL, cobrando o DIFAL, dentro, já coloca um prazo eles dão um prazo lá de 7 dias. Mas lá manda a guia para pagar. É. Aí cabe, né, o Fernando? O Leandro, cabe o emitente aí, ó, entrar com defesa, né? Exatamente. E como já foi considerado anteriormente a decisão de inconstitucionalidade pelo Supremo, já era suspenso. E quando o Supremo julgou e decidiu que é inconstitucional, então não pode ser cobrado. Ele vai guardando ela, vai guardando, né? No dia que for notificado, entra com recurso, né? Exatamente. Tenta primeiro discutir administrativamente, né? Na instância, na Câmara aí eles vão notificar. Ele fez a guia, notificar. Quando ele notificar que ele não pagou, aí entra a defesa administrativa e depois escuta a justiça. Exatamente. Se não tiver êxito no tribunal ali da Câmara Superior, ali, digamos, do Estado de destino, se não houver êxito, aí ele migra, começa a discutir judicialmente. Então, Abraão, espera ser notificado, certo? E entra com recurso administrativo. Senão, vai para frente, né? Então vai ter que brigar, né? Ou então fica caladinho e eles podem, o cara não pagou, larga de mão, né? Eu falei para ele não pagar e aguardar. Se eles autuar ele, aí entra com... Porque não tem como você defender se não tem auto, né? Não tem auto de infração, não tem defesa. Então, eu pedir para não pagar e esperar, né? Eu mandava esperar. É o que eu fiz. Pedi, não, fala assim, eu pedia, porque nós não decidimos nada. Eu pedi, se espera aí, isso aqui vai cair, deve cair, certo? Aí o problema é seu, você pega o dinheiro, deposita e fica quietinho aí, pronto, né? Exatamente, está tomando essa... Você aguarda, não paga, espera. Se autuar, aí tem como defesa. Se não autuar, não tem como ainda brigar, né? Não tem. Marta! Boa noite a todos. Boa noite. Sumida, Marta? Não, semana atrasada eu tava, porque às vezes na terça eu tenho um compromisso, aí fica mais difícil de assistir. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao uso do solo, se alguém puder me ajudar. Eu fiz a solicitação lá naquele Simplifica Goiânia. Eu já consegui emitir o uso do solo. A minha dúvida é, ele precisa estar publicado lá no EDOC? Precisa da publicação lá no EDOC? Eu não sei de nada disso. Quem é que pode ajudar a nossa colega? Você, Carlos? É o seguinte, o uso do solo não é publicado no EDOC. Ele é lá no Simplifica Goiânia. Tá? Então ele estando lá já está ok, né? Ele está ok, exatamente. É lá que é o local dele. Ele não vai para o EDOC. O EDOC agora é só o número oficial. Porque antes ia, não era assim? Antes ia, exatamente. Antes ia, agora não vai mais. Tá? Você não vai achar ele lá, não. Tá? Só no Simplifica Goiânia. Então tá. É porque, como eu não Simplifica Goiânia, eu já consegui, solicitei, ele já saiu. Isso. E aí eu achava que ele tinha que ser publicado lá, né? Será que eu tenho que solicitar essa publicação? Mas eu já estou com ele em mãos, né? Então não precisa mais, né? Não precisa mais, não, tá tranquilo. Lá já é o documento final dele, tá? Certinho. Então tá. Tá, joia. Muito obrigada. Valeu. Respondido. Fala, Leandro. Uma outra atualização legislativa aí, Everaldo, a Receita Federal, ela publicou a Instrução Normativa 284, possibilitando a autorregularização das empresas que utilizaram aquela receita de subvenção indevidamente. Então, a partir de amanhã, que é dia 10, as empresas que utilizaram a receita de subvenção para investimento de forma indevida já podem requerer essa modalidade de autorregularização, com 80% da dívida dos débitos de imposto de renda e contribuição social. Então, era aquela questão que a gente falou numa live aí da receita de subvenção sobre investimento. A conta já chegou. Se tem programa de autorregularização, porque já tem empresa autuada, né? Então,
a partir de amanhã já pode fazer o requerimento já para aderir essa autorregularização. Falou, meu amigo. Alguém mais quer falar? Só um detalhe, Everaldo, lembrei agora, o Otávio falou sobre um cliente dele que é pessoa jurídica da área de saúde, só para ele ficar atento na retenção previdenciária, na retenção do INSS. Que as empresas de saúde, inclusive até a Receita Federal, ela se manifestou nesse sentido, acredito que foi semana retrasada, por meio de uma solução de consulta COSIT. Até mesmo sobre consulta médica. As consultas médicas realizadas mediante cessão de mão de obra, elas têm retenção previdenciária. Então, só para ele tomar cuidado, porque para fins de retenção previdenciária, o elemento é aberto. A Instrução Normativa 2110/2022, ela fala empresas de saúde. Então, aí o elemento fica aberto. Bastou ser empresa de saúde e ali desempenhou o serviço ali mediante cessão de mão de obra, aí já tem que ficar atento à retenção previdenciária e verificar se tem algum quesito que possa dispensar essa retenção. Falou. Bem, pessoal, eu acho que saiu só 3 aqui agora, certo? Também deu o pessoal ficar, não sei se estava animado o negócio, vai ficar até o fim, né? Agora é o seguinte, a partir do dia 22... Não, deixa eu publicar. Depois, mais na frente, eu falo. Então, pessoal, liga o microfone. Todo mundo. Até logo, né? Alô, Coronel. Boa noite. Até logo. Boa Boa noite noite, a todos. Coronel. Boa noite.